Bom dia a todos e todas. A PUB, nesse debate, está realizando mais um evento discutindo esse momento de mudança que o país passa pelas propostas de emenda constitucional, a PEC 241, e o projeto de lei 5257. Na semana passada, a gente fez uma mesa redonda no Campo Saúde, discutindo essa temática. Nós temos uma comissão permanente de prevenção de abuso salarial, coordenada pela PUB, por meio do professor Elias, que reúne mensalmente. Tá? A data original é a segunda sexta-feira de cada mês, mas por questões de ordem de saúde, a do mês de setembro vai ocorrer agora, amanhã, também vai ocorrer lá no Campo Saúde, que eles solicitaram que, vez ou outra, ocorresse atividades naquele campus. Né? Em Montes Claros, ontem, a gente fez uma reunião com a comunidade docente para discutir também essas modificações. Bom, a gente tem dito que, dentro das propostas de reforma do Estado que o governo propõe, tá, seja no ajuste fiscal e seus desdobramentos, que em seguida vai ter que se fazer uma reforma da Previdência, e tanto o PL 257, que trata da renegociação da dívida, tem se aproveitado, e, num conjunto, acho que os nossos convidados vão expor isso de uma maneira mais técnica, o governo tem aproveitado para, juntamente com a mídia, transferir a conta da má gestão histórica dos gastos públicos para o servidor público. Então, de certa forma, existe um pacote que eu tenho chamado de maldade contra o servidor público, mas contra, dentro desse quadro, todo o avanço social que o país teve desde a implantação da Constituição de 1988. Então, a gente vai usar a seguinte dinâmica. Cada expositor terá até 20 minutos para expor as suas ideias e depois a gente abre para o público as perguntas, tá? Que vão ser respondidas em blocos para que a gente também não ultrapasse muito as 12 horas. Eu saúdo a mesa aqui, o professor Hugo Eduardo, agradeço a presença da representação da reitoria, tá? O coordenador José Francisco, do Núcleo da Auditoria Cidadã de Minas Gerais, e o Tiago Rodarte, do DIEESE, e a Flávia, da Consultoria Jurídica da PUB. Tá? A gente passa a palavra ao Tiago Rodarte, aqui, o técnico de DIEESE, para abrir a exposição. Bom dia. Bom dia, os colegas da mesa. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite da PUBH, em nome do DIEESE. Muito importante a gente estar aqui hoje com vocês fazendo esse debate, um debate que a gente já tem feito, no movimento sindical. O movimento sindical, principalmente servidores do setor público, tem demandado bastante da gente a discussão dos efeitos que esses projetos de mudança do Estado vão ter, tanto para os servidores como para a sociedade como um todo. E esse é o objetivo da minha fala aqui hoje, discutir um pouco com vocês o que significa esse ajuste fiscal. Pode colocar a apresentação, por gentileza? O que significa esse ajuste fiscal, na prática? Como que a gente chegou nessa situação hoje, que, de acordo com muitos, é uma situação de insolvência do Estado? Não é outra. Palestra à PUBH. Como que a gente chegou nessa situação que muitos estão dizendo que o Estado está quebrado, a gente está escutando isso bastante. E quais são as alternativas que estão sendo colocadas, tanto pelo governo interino, o governo agora já é o governo definitivo, desculpa, quanto principalmente pela mídia dominante, e os economistas que trabalham para a mídia dominante e para o mercado financeiro. Quais são as alternativas que eles colocam
para dar conta dessa pretensa insolvência do Estado. Então, o cenário que a gente tem no Brasil, eu gosto sempre de... Pode passar essa primeira lâmina. Eu gosto sempre de começar essa exposição falando sobre o crescimento da economia brasileira, né? Sempre que a gente olha para esse gráfico do crescimento do PIB, que é a variável que sintetiza o tamanho da economia brasileira, a gente nota, como lição geral, que a economia brasileira cresce muito pouco. Né? Cresce muito pouco. De 1930 a 1980, a economia brasileira crescia muito mais do que ela tem crescido desde que o real se tornou a moeda nacional. Né? Você vê pelo gráfico ali, a média de crescimento da economia na década de 90 era de 2%, chegou a ser de 4%, pouco mais de 4% durante o governo do presidente Lula, e voltou a cair de novo, né, para níveis parecidos com a década de 90. Então, quando a gente fala em crise fiscal, em desajuste fiscal, a gente está falando de relação entre receita e despesa pública. Né? Atualmente, a gente está passando por uma situação em que a despesa pública, tanto no conceito primário quanto nominal, está superior à receita. O Estado está gastando mais do que ele arrecada. Mas por que ele arrecada pouco? Porque a economia cresce muito pouco. Esse é o principal problema, na minha visão, da questão da crise fiscal. O baixo crescimento econômico e a incapacidade que o Estado tem tido, já há muito tempo, de promover políticas que garantam o crescimento da economia no longo prazo e que garantam, portanto, que as receitas se tornem capazes de dar conta da despesa. Né? Acho que esse aqui é o ponto principal, é um ponto que ele é discutido de forma muito marginal. A discussão que está central na mídia hoje é: estamos em crise e precisamos cortar despesas, precisamos diminuir o tamanho do Estado. Essa é a ideia, o conceito que está por trás de tudo isso que está sendo discutido, é uma mudança do papel do Estado na economia e da sociedade. Ao invés de um Estado grande, segundo alguns, inchado demais, eu quero reduzir o tamanho do Estado. E, para reduzir o tamanho do Estado, eu tenho que reduzir a estrutura da curva de despesa. Pode passar, por favor. Esse gráfico ele mostra exatamente isso. A evolução da receita da União e a evolução da despesa ao longo do tempo, né, desde 1997. A gente nota ali a curva vermelha, que é a receita líquida. Receita líquida é o quê? A receita total menos as transferências que a União faz para estados e municípios. Então, a receita que fica com a União para ela usar. Né? Quando você vê a evolução da curva da receita e da curva da despesa, elas são crescentes ao longo do tempo. Né? O que está por trás da estrutura daquela curva de despesa ali, que é o que está sendo discutido para ser mudado agora, a estrutura da curva de despesa? São todos os direitos, entre outras coisas, que foram adquiridos desde a Constituição de 88. A Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, né, que garantiu uma série de direitos para a sociedade que o Estado, ao longo do tempo, vai executando cada vez mais. Então, é natural que a despesa aumente. Se você não aceita isso como algo natural, como algo necessário num país como o nosso, o crescimento da despesa, para dar conta da enorme dívida social que nós temos no Brasil, então você tem que mudar tudo. Tem que mudar a estrutura dessa curva. E o que esses projetos significam, em termos gerais, é exatamente isso. Vamos mudar a estrutura do Estado. Não aceitamos mais o Estado desse tamanho. Esse é o principal ponto. Né? Quando você olha ali, por exemplo, 2009, aproximadamente, que é aquela crise... O Lula foi para a televisão, né, convocar as pessoas para consumir e colocou o Estado para gastar mais, grosso modo. Né? Vamos gastar mais para atuar de forma anticíclica. Né? A economia está caindo, então o Estado vai atuar gastando mais para estimular a economia, e as pessoas, colocando mais renda na economia para as pessoas consumirem. O modelo do governo Lula foi muito baseado no crescimento pelo consumo. Não só nisso. Houve também atuação do Estado na parte do investimento. O setor de óleo e gás está aí para confirmar isso. O PAC, todas essas coisas que o governo fez naquele período. Então, quando falam também que é só um modelo baseado no consumo, não é exatamente isso. Há também alternativas, tentativas de se fazer a economia crescer pelo lado do investimento. Mas, naquele momento, o que o Estado fez? Aquele é o momento, como a curva vermelha está caindo ali, né, é o momento que a receita cai e a despesa continua crescendo. Então, a alternativa naquele momento qual foi? Manter a estrutura da despesa. Continuar a despesa crescendo ao longo do tempo, apesar da queda momentânea da receita num cenário conjuntural de crise. Isso é uma coisa muito importante também, né? A conjuntura. Estamos vivendo uma conjuntura de crise econômica onde a receita naturalmente vai cair.
né? Desemprego mais alto, as empresas produzindo menos, então a receita do Estado cai. A atuação do Estado nesse momento, segundo minha visão, deveria ser para estimular, como foi feito antes, o crescimento econômico, a volta, a retomada do crescimento econômico, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, a decisão que foi tomada no início de 2015, ao nomear Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e fazer um ajuste fiscal brutal, né, e num curtíssimo prazo, isso foi um erro terrível, né? Isso jogou a economia ainda mais para baixo, né? Naquele momento, com aquela escolha. Tanto é que depois da saída do Levy, o Nelson Barbosa começa a propor alternativas de construir um ajuste fiscal mais lento, mais gradual, né? Mas também já com esse espírito, né? O PL 257 ele nasce naquele Ministério da Fazenda, ele nasce ainda no governo Dilma, né? Que é um PL que busca também mudar a estrutura do gasto público, principalmente na questão do servidor público e do serviço público, né? Que ele afeta diretamente esses pontos. Passa o próximo para mim, que eu acho o próximo mais interessante. Então, muito da conta da crise quer ser jogada sobre o servidor público e sobre o serviço público. Mas quando a gente olha a evolução da despesa, a gente quebra aquela curva verde nos seus componentes principais, né? Nós temos ali benefício previdenciário, pessoal, outras despesas obrigatórias e os juros nominais, os juros da dívida. Todas essas despesas em relação ao PIB. É interessante, por exemplo, o gráfico vermelho, que mostra a despesa de pessoal da União em relação ao PIB. Ela é praticamente constante, desde 1997. Está em torno de 4%. Despesa de pessoal total da União, mais encargos sociais, em relação ao PIB. Ou seja, de certa maneira, a economia está suportando o crescimento em termos totais, em termos absolutos do gasto com o pessoal. Certo? O gasto previdenciário, por outro lado, ele tem a tendência de crescer ao longo do PIB, é aquilo que eu falei antes. O gasto previdenciário ele é muito importante nesse cenário de pagamento da dívida social. Muitas pessoas dependem disso, dependem desse gasto previdenciário. Então depende muito da visão de Estado que você tem, de papel de Estado, para dizer se você vai cortar ou não aquilo ali. A reforma da Previdência significa isso. É porque o empresariado pressiona tanto por reforma da Previdência? Porque ele não quer pagar a conta de um sistema previdenciário que tenha a intenção de corrigir distorções sociais, dizendo de maneira mais ampla, né? Então, o gasto previdenciário, sim, ele tem aumentado ao longo do tempo como proporção do PIB. Mas o mais interessante, que não se discute em nenhum desses projetos em tramitação aí, são os juros da dívida pública. O juro da dívida pública como proporção do PIB, como proporção do orçamento, é absurdo. No ano passado, nós pagamos 40% do orçamento da União com juros da dívida pública. Você somar aí a amortização em encargos, chega perto de 50%. Então, como que você vai conseguir fazer a gestão do país? Como você vai conseguir cumprir o que está na Constituição, por exemplo, se você tem 50% do seu orçamento comprometido com a dívida pública? É um Robin Hood ao contrário, eu gosto de falar isso. Eu tiro de todo mundo e passo para poucos. É isso, o mecanismo de... Depois o colega vai falar mais sobre isso, provavelmente. É um mecanismo de transferência de renda ao contrário. Eu tiro da maioria e passo para um grupo pequeno. 50% do orçamento público no ano passado. 500 bilhões de reais de juros da dívida pública foram pagos pelo Brasil só no ano passado. Então, isso não aparece em nenhum projeto. Tanto a PL 257 quanto a PEC 241, eles falam em despesa primária. Despesa primária é toda a despesa menos a despesa com a dívida. Então, para controlar o orçamento, para controlar a relação entre receita e despesa, onde que eu vou atacar? Eu vou atacar na despesa primária. Esse é o objetivo dos projetos. Vamos lá. Esse dado é muito interessante, porque em 2015, quando o Levy assumiu o Ministério da Fazenda, ao longo de 2015 teve aquelas mudanças no pagamento de abono salarial, né? Aumentou o prazo. Então, isso daí está dentro do que se chama no orçamento de outras despesas obrigatórias. Então, se você for notar ali, em dezembro de 2014, você pagava de abono e seguro-desemprego 55 bi. Aí cai para 43.
em dezembro de 2015. Então, cai um pouco justamente por causa das mudanças que foram feitas na legislação. Só que, dentro dessas outras despesas obrigatórias também, tem uma coisa interessante, que são os subsídios, subvenções e o Proagro. Eles sobem de 4 bilhões em 2014 para 55. Então, o governo aumenta a sua despesa com subsídio. Ao longo do governo Dilma, se eu não me engano o número, foram 520 bilhões de reais de desonerações para o setor produtivo. Isso é uma coisa também que não está sendo discutida, por exemplo, na PEC 241. A PEC 241 ela bloqueia, ela impede novas desonerações, mas ela não fala nada sobre as desonerações que já estão concedidas. Né? Alguns até falam que se não tivessem sido concedidas as desonerações, a situação estaria ainda pior. Outros já falam que não. Eu concedi essa desoneração, só que o único impacto que ela teve foi piorar a situação das contas públicas. Se for imaginar 520 bilhões de reais ao longo de um governo, é muita grana, é muito dinheiro. Então você poderia, ou uma alternativa para lidar com a situação fiscal atual seria rever parte das desonerações. Estudar se de fato essas desonerações foram eficientes. Elas foram capazes de só manter os empregos ou elas foram capazes de gerar mais empregos? Isso também não é muito falado pelo governo. Está tudo sendo focado na despesa primária. Então, o que eu estou chamando ali de alternativa, pode passar, são exatamente essas mudanças que visam alterar a estrutura da curva de despesa, que visam alterar o papel do Estado na economia e na sociedade. Essa emenda constitucional aí, que foi aprovada semana retrasada, se eu não me engano, 93, é a famosa DRU, Desvinculação dos Recursos da União. Tem várias fontes de receita no orçamento público que são vinculadas a algumas despesas, principalmente no sistema de seguridade social, previdência, que está dentro do sistema de seguridade social. Então, o governo vai lá e desvincula esses recursos da sua finalidade original prevista na Constituição. Normalmente, e a DRU atual, anterior a essa, perdão, ela falava em 20%. Então, 20% de alguns impostos eram desvinculados, e o governo poderia usar como quisesse. Ou não usar para nada, usar para fazer superávit primário e para pagar juros da dívida pública. Agora são 30%. Essa é a novidade dessa DRU agora. Então, 30% de alguns impostos, muitos que estão lá para financiar a Seguridade Social, estão desvinculados. Nesse ano de 2016, se prevê 120 bilhões de reais que representam esses 30%. Então, esses 120 bilhões de reais vão poder ser utilizados pelo governo como ele quiser. Provavelmente para pagar juros da dívida. Afinal de contas, nós estamos com um déficit já acumulado até o meio do ano primário de 160 bilhões. Então, se você tivesse que usar esses recursos para a sua finalidade original, esse déficit seria ainda maior. E a outra novidade também que estou esquecendo é que, dessa vez, estados e municípios também vão poder fazer as suas DRUs locais. Só que nos estados e municípios, por exemplo, o recurso para saúde e educação, essa emenda constitucional proibiu de ser desvinculado. Mas, mesmo assim, estados e municípios poderão, não tinham anteriormente, nas DRUs anteriores, a possibilidade de fazer, mas dessa vez poderão fazer. Então, na lei orçamentária, outro ponto, na lei orçamentária do ano que vem, na LDO que já foi aprovada, a LOA ainda não, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já está previsto o mecanismo da PEC 241, que nós vamos tratar daqui a pouco, que é o mecanismo de corrigir o gasto primário apenas pela inflação. Então, o governo já colocou lá. Eu coloquei esse ponto de interrogação ali, está dizendo que isso garantirá a aplicação do novo regime fiscal, mesmo que a PEC não seja aprovada, porque eu acho que existe uma dúvida jurídica aí, porque a LDO está abaixo da Constituição. Então, de certa maneira, a PEC 241 ela vai servir para regulamentar, do ponto de vista legal, uma lei que está abaixo dela. Porque eu coloco numa lei que está abaixo da Constituição, que eu só vou poder gastar o gasto no ano que vem corrigido pela inflação, mas, por exemplo, na Constituição, gasto com saúde e educação está vinculado à Receita. Então, essa lei é inconstitucional, ela nasce inconstitucional. Então, a pressão para se aprovar a 241, que vai alterar a Constituição, inclusive alterar a vinculação dos gastos com saúde e educação, vai ser ainda maior. A PEC 241 vai precisar, na minha leitura, ser aprovada para regularizar
a LDO do ano que vem e o PL 257, que é o próximo ponto aqui. O que era o PL 257 originariamente, o projeto original que foi montado pela equipe da Dilma, ainda no governo Dilma? É um projeto que visava renegociar a dívida que os estados têm com a União. Os estados devem para a União aproximadamente 500 bilhões de reais. São Paulo deve 220, Minas 80, por exemplo. Um ano de arrecadação de Minas não dá para pagar a dívida que Minas tem com a União, se fosse pagar de uma vez, por exemplo. Mas para fazer essa renegociação, a União exigia uma série de contrapartidas dos estados. E todas elas, ou quase todas elas, recaíam sobre o servidor público nos estados. Então, não poderia conceder reajuste, com exceção do previsto no artigo 37 da Constituição, não teria como ter progressão na carreira, não poderia fazer concurso público, uma série de contrapartidas que a União exigia dos estados para que a dívida fosse renegociada, já que os estados estariam sufocados pelo pagamento dos juros da dívida. Só que na Câmara Federal, o projeto passou sem nada disso. Os deputados tiraram todas as contrapartidas e o projeto foi para o Senado, numerado agora como PLC, Projeto de Lei da Câmara, número 54. Mas, no 257, que passou lá, está tramitando no Senado, o mecanismo da 241 está presente lá, que é o mecanismo de correção do gasto primário apenas pela inflação. Tá? Então, esse é o ponto que eles estão colocando o tempo todo. Atacar o crescimento do gasto primário, corrigi-lo apenas pela inflação, que é o que a 241 pretende. Novo regime fiscal. Então, a gente tem um cenário conjuntural. Queda da arrecadação, aumento do desemprego, crescimento das despesas primárias, elevação da dívida pública e fraco desempenho do PIB. Ou seja, a queda da arrecadação ela é resultado de aumento do desemprego e fraco desempenho do PIB, que vai significar a elevação da dívida pública. Já que eu não consigo arrecadar para dar conta da minha despesa primária, eu tenho que contratar nova dívida, tenho que aumentar os empréstimos que eu tomo junto ao setor privado. Então, a leitura que se faz desse cenário é que é necessário cortar a despesa. São dois lados, receita e despesa. Então, para equacionar, eu vou atacar o lado da despesa e vou atacar o lado da despesa primária. Esse é o objetivo da PEC 241. Inicialmente, ela estava prevista para valer para a União, mas teve uma reunião do Temer com os governadores dia 20 ou 21 de junho, se eu não me engano, e que os governadores se comprometeram a adotar nos estados uma PEC 241 estadual, entre aspas, fazer a mesma coisa nos estados para que a dívida fosse renegociada, já que o PL 257 estava passando sem as contrapartidas previstas inicialmente. Mas mesmo se nos estados não for feita a mesma coisa, não for criado o mesmo mecanismo de correção de gasto, ainda assim, saúde e educação vão ser afetados pela PEC 241, essa leitura que a gente está fazendo. Porque no artigo 104, que a PEC 241 está introduzindo no ADCT da Constituição, lá faz referência à saúde e educação. Então, as vinculações constitucionais que tem do gasto saúde e educação com receita vão ser modificadas. Esse que é um ponto muito importante. A PEC vale por 20 anos, é o que eles estão colocando, esse mecanismo de corrigir o gasto primário pela inflação valeria por 20 anos, podendo ser corrigido a partir do 10º, por iniciativa exclusiva da Presidência da República, do Poder Executivo. Então, prazo muito longo, 20 anos. A dinâmica da economia muda bastante, de 2 em 2, imagina de 20 em 20 anos. Então, você está colocando aí, porque a gente acredita que seja um espaço para negociação. 20 anos é um tempo muito longo. Então, ali que eu falei antes, ele veda novas concessões e ampliações de desonerações, mas ele não fala nada sobre as que estão em vigência. Então, está muito claro para que lado que está pendendo a questão do corte. Pode passar. O que tinha também no 257 aparece aí é que se a União não conseguir cumprir esse limite de gasto que está sendo proposto, se gastou 100 esse ano, a inflação foi 10%, ano que vem pode gastar 110. Se gastou 115, vai ter que cortar gasto. E onde que vai cortar gasto?
Vai cortar gasto essencialmente também em cima do serviço público. Até o que está previsto no artigo 37 da Constituição, que é a revisão geral anual, a PEC 241 está vedando. Se o ente estourar o limite de gasto colocado pela PEC, não vai poder conceder nem aquele reajuste previsto lá no artigo 37 da Constituição. Então não vai poder criar concurso público, não vai poder ter alteração de carreira, nenhum tipo de gasto que seja relacionado diretamente ao servidor público vai poder ser realizado se o limite não for obedecido. E é que eu acho que é muito importante, né, não só para o servidor público, para o serviço público, mas para toda a sociedade, é o impacto que esse projeto tem, devastador, na minha opinião, sobre os gastos, sobre a saúde e a educação. A gente já sabe que saúde e educação no Brasil já enfrentam uma situação complicada, né, em termos de financiamento, vai ficar ainda pior. Por quê? Hoje esses gastos são vinculados com a receita. Está ali, 18% da receita de imposto da União tem que ser gasto com a educação, 25% no caso dos estados. Saúde, a emenda constitucional 86 do ano passado, alterou a vinculação vai progredindo de 13,2% agora de 2016, 13,2% da receita corrente líquida da União, chegando até 15% em 2020, daí para frente 15% da receita. Tudo isso também vai mudar. O artigo 104 que eles estão introduzindo lá na Constituição, no ADCT da Constituição, está alterando tudo isso. E gasto com saúde e educação também vai ser vinculado à inflação. Então, quais são os impactos, né, que isso tem na prática, em termos de números? A gente fez algumas contas para tentar estimar o que isso significaria em termos de números de redução de gasto. Vamos lá. Então, olhando para trás, né, no caso da educação, pegamos o gasto efetivo, que está ali na primeira coluna, quanto que foi gasto pela União com educação de 2002 a 2015, e fizemos a conta. Quanto que teria sido gasto se a correção fosse feita pelo IPCA, que é o que está sendo proposto pela PEC. Então, o somatório nesse período, ao invés de ser de 560 bilhões, seria de 294. Então, nós teríamos gasto, nesse período de 15 anos, quase 300 bilhões a menos com educação, no caso da União. A estimativa foi feita para a União. A conta, não é uma estimativa, né? Teria sido, a inflação está fechada, o gasto está fechado. Então, claro que a dinâmica mudaria, mas tudo mais constante, a diferença teria sido essa, né? E eu tentei também projetar para frente. Aí é um pouco mais difícil, vai ter que fazer algumas hipóteses simplificadoras. Eu até não tomei muito cuidado estatístico, econométrico, eu fiz só uma conta mais simples para tentar saber como que seria o comportamento do gasto com educação nos próximos anos. Então, peguei uma estimativa de inflação durante os 20 anos. É muito difícil fazer isso, né? Estimar a inflação, a gente erra no mês seguinte, você imagina em 20 anos. Mas pegando pela média, usando uma média móvel, do crescimento da inflação e do crescimento das receitas da União, aí a gente chega na situação que eu coloquei na tabela seguinte, só para a gente ter uma ideia de qual que seria o impacto. A diferença, começando a partir de 2017 indo até 2037, ficaria ali em torno de 170 bilhões de reais. 170 bilhões de reais a menos de gasto com educação nesse período de 20 anos daqui para frente. Mas essa estimativa, ela não está muito rigorosa, ela tem problemas, mas ela está conservadora. Porque como ela pegou a média de crescimento da receita nos últimos anos, e o crescimento da receita foi baixo, né, em 2015 principalmente, 2016, então ela está conservadora. Se a economia, por exemplo, voltar a crescer, a receita vai voltar a crescer com muita força. Então a diferença entre o crescimento, entre o gasto que teria ocorrido da educação como função da receita e a educação como função da inflação vai ser ainda maior. Essa é uma estimativa conservadora, né, nos próximos 20 anos. No caso da saúde, a mesma coisa. Gastamos 800 bilhões nos últimos dos 15 anos, em 2002 e 2015. Teria sido de 570 nesse período. Então, a gente teria um gasto 240 bi menor do que ele realmente foi. Olhando para frente, fazendo a mesma metodologia, né, precária, mas só para ter uma ideia, pode passar. O gasto seria 75 bilhões de reais menor nos próximos 20 anos. Como eu disse,
foi só uma estimativa inicial. Eu fiz ela essa semana, inclusive, não deu tempo de... Mas dá para aprimorar, dá para fazer uma discussão melhor sobre mesmo... Mas o problema é esse, é muito difícil fazer uma projeção num período de tempo tão longo, mas até as projeções feitas pelas consultorias contratadas pela Câmara e pelo Senado, esses dados, esses estudos estão disponíveis no site do Senado e da Câmara, também apontam que, se entrar em vigor esse mecanismo de correção do gasto, o gasto com educação e saúde vai diminuir, e vai diminuir muito. Essas considerações todas eu já fiz ao longo da minha fala aqui. Só para encerrar, o tempo todo aqui a gente falou de alternativas para a situação de crise fiscal, para a pretensa situação de crise fiscal, de falência do Estado, são alternativas do ponto de vista da despesa, de corte de gasto. Mas tem um outro lado. Dá para mexer na receita também. No Brasil se tornou pecado falar em aumento de impostos. Colocaram um pato lá na frente da Fiesp e falaram que não vão pagar o pato. E eles, de fato, não vão pagar. Isso está muito claro. Mas existe, sim, formas de aumentar imposto no Brasil. Porque uma coisa é a carga tributária como um todo ser elevada, 33%, 34% do PIB. Outra coisa é quem paga essa carga tributária. Quem paga imposto no Brasil é o trabalhador. Mas tem um grupinho, a gente vai ver, pode passar aqui, já está esse mesmo, né? É o outro mesmo, tá certo. Pode voltar. Os dados da Receita Federal, esses dados são de 2013. Eles mostram o seguinte, porque a gente, no movimento sindical, principalmente, a gente discute muito a questão da tabela do imposto de renda. Precisa, por exemplo, atualizar. A tabela está defasada em relação à inflação. Então, se você atualizar, você aumenta aquele corte lá de baixo que a pessoa está isenta, que hoje está em R$ 1.800, mais ou menos. Aumenta aquilo ali. Então, vai passar para 3.000. Até 3.000, não paga imposto de renda. Tem que corrigir a tabela? Tem. A gente fala também sobre torná-la mais progressiva. A pessoa hoje que ganha R$ 4.700 por mês está na faixa de 27,5. O cara que ganha 50 mil também está na faixa de 27,5. Então, poderia-se criar mais faixas, aumentar a progressividade do imposto. Só que fazendo essas duas coisas não é suficiente para pegar aquela turma que ganha ali mais de 160 salários mínimos, por exemplo. Porque aquele pessoal, grande parte do rendimento deles é não tributável. Existe uma lei de 1995 que isenta ganhos de capital. O cara aplica na empresa, a empresa recolhe o imposto, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e o ganho de capital que o aplicador ganha é isento de imposto de renda. É uma lei de 95. É o artigo 10 dessa lei. Então, até costumo colocar para o movimento sindical que deveria ser bandeira de luta para o movimento sindical a revogação desse artigo. Porque se você passar a cobrar imposto dessa turma, a própria Receita Federal, a estimativa da Receita é que isso geraria de imposto 50 bilhões de reais por ano. E é uma legislação que só tem no Brasil e na Eslovênia, se eu não me engano, considerando os países da OCDE, países mais, de maior relevância econômica, vamos dizer assim. Então, é uma jabuticaba, brasileiro. É uma alternativa que não se discute. A única discussão é corte da despesa. Não se fala em aumento da receita. E é possível. É possível fazer. Tem várias alternativas para se aumentar a receita e proporcionar a possibilidade do Estado continuar atuando para diminuir severas desigualdades que existem no Brasil. Dando prosseguimento, nós vamos escutar a exposição do professor, do coordenador José Francisco Rodrigues, que é coordenador do núcleo da auditoria em Minas Gerais. Hoje nós somos atualmente a maior economia do Brasil, mundial. Temos a maior reserva de nióbio do mundo. Somos o maior produtor, o segundo produtor é o Canadá. Mas quem dita o preço é a Inglaterra, que não produz nada. E a tonelada não deve estar saindo por menos, não sei se vende a quilo, como é que é a cotação, acho que é $32. E é explorado nada mais, nada menos pelo pessoal do Itaú. Eles que exploram esse minério. E uma das maiores jazidas está aqui em Minas Gerais. Água abundante, maior área agriculturável do mundo, riquezas minerais diversas,
riqueza biológica, extensão territorial, falamos o mesmo idioma. Clima favorável durante todo o ano. Enorme potencial energético industrial e comercial. Riqueza humana inigualável. Não dá para entender o que está sendo posto pela essa conjuntura. Em 2016, tivemos um déficit de 175 bilhões. O que nos apresenta hoje, desculpa, 2016, tá? O que nos apresenta hoje em 2015, ao contrário, 2016 nos apresenta um déficit de 170. Enquanto em 2015 foi 111 bilhões o déficit consolidado. Nós questionamos que déficit é este, eu vou expor mais à frente. E, com essa proposta, com essa venda de déficit, o cenário ficou propício para essas contra-reformas. Reforma da Previdência, onde você discute o aumento da idade mínima para se aposentar, equiparação da aposentadoria do trabalhador rural com o trabalhador urbano. O colega já disse sobre o aumento da DRU de 20% para 30%. E os projetos abusivos são a 241, a 257, a PEC 31 e a 143, que representa a morte do SUS. No momento nós estamos passando com mais de 11 milhões de desempregados. Esse é o momento que o único meio no qual o trabalhador tem como se socorrer ao SUS. E a gente pode ver nessas propagandas que estão falando aí, presta atenção, que praticamente estão trabalhando na mesma lógica da extinção do nosso Sistema Único de Saúde. Tem candidato que está falando que irá fazer convênio com entidades privadas. Se vai fazer convênio com entidade privada, ele vai tirar dinheiro público para investir nesses convênios. Então, esses são o momento propício para essa contra-reforma. Quando eu estava falando sobre, questionando qual seria esse déficit, porque em receita nós tivemos 2,48 bilhões, despesa 268. Tivemos superávit de 480 bilhões. Então, onde está aquele déficit de 111 bilhões? Fizemos esse questionamento para a CGU e para o CIAF, que é o do Tesouro Banco Central. Simplesmente, até hoje, nós não recebemos essa resposta. A dívida consumiu 42% do orçamento, que foi 692 bilhões, só com juros e amortização da dívida. 652, está aqui, beleza. Consumiu não somente receita financeira, mas também outras receitas. Naquele período, quando estava falando de desoneração, que teve um corte de quase 70 bilhões. Saúde, educação e assim sucessivamente. O estoque da dívida federal cresceu, nesse período, 732 bilhões em 2015. O investimento foi apenas 9,6 bilhões. Quando a gente fala sobre o déficit previdenciário, o pessoal esquece que não é apenas o déficit previdenciário. Na realidade, a Previdência é composta pela assistência social. É a Previdência, Saúde e a Bolsa Família, que me fugiu o nome. A arrecadação foi 736,74 bilhões. Gasto, 514. Fazendo a conta rápida, deve dar mais ou menos aí quase uns 200 bilhões de superávit. Então, como você pode falar que a Previdência é deficitária? E, na realidade, não dá para poder falar em déficit previdenciário, porque a Previdência, na realidade, não é para dar lucro. Ela é para poder garantir o futuro. Na realidade, quem está quebrando a Previdência não são os trabalhadores que se aposentam mais cedo. Mas esquece também que os trabalhadores começam a trabalhar cedo. Quem começa a trabalhar com 15 anos, automaticamente, lá na frente, 35 anos de contribuição, ele vai aposentar com 50 anos. Na realidade, ele não teve infância, não teve adolescência. Então, ele vai aposentar, ele cumpriu o período dele, mas 35 anos. Então, não tem nada a ver
com essa famosa desculpa que o trabalhador se aposenta cedo, ou que o trabalhador está vivendo mais. É interessante. Mas, em compensação, quando você começa a jogar o pessoal para a previdência complementar, nós temos exemplo do que está acontecendo aí. A previdência complementar, por exemplo, do servidor público, ela fala em contribuição e não fala em tempo. Temos que discutir isso mais à frente depois. Nós temos exemplo, por exemplo, a Postal, que é a previdência dos trabalhadores do Correio. Contribuíram para poder aposentar, agora a contribuição já não é para poder aposentar, é para poder pagar o prejuízo. Os 3 maiores fundos de previdência tiveram um prejuízo de 55 bilhões. E aonde que nós vamos? Onde vai recuperar esse prejuízo? São nos investimentos direcionados. A Anfip tem um trabalho que já faz há mais de 20 anos, desde que nós começamos a discutir sobre a auditoria da dívida, que ela estuda sobre a Previdência. São os auditores fiscais da Receita. Em 2010, o superávit foi de 55,1. Em 2011, vocês podem ver que foram sempre subindo. A diferença que nós temos aqui em 2015, que foi 11,2, não podemos esquecer, que o colega já disse, são as desonerações nas folhas. Se as empresas não recolhem, não tem como o governo arrecadar, porque a Previdência é composta da folha do trabalhador, das empresas e dos investimentos. Então, o que acontece? Se você consegue desonerar, se não me engano, acho que foi mais de 300 milhões, me corrija se eu estiver errado, esses 300 milhões estariam no caixa da Previdência. Então, na realidade, mais uma vez, quem está quebrando a Previdência não são os aposentados. Quem está quebrando a Previdência é o governo e o capitalismo. Eu já disse antes que foi esse valor aí que nós fizemos essa contestação perante o Portal Transparência, que é o CGU, que era 2,748, o CIAF. Estamos aguardando a resposta até hoje. Esse é o nosso famoso gráfico da pizza, que todos vocês já devem conhecer, onde nós mostramos como foi o gasto, o orçamento executado. Eu já disse antes, 42,43%, o colega já disse antes, foi com juros e amortizações de pagamento da dívida. Previdência foi 22,69%, dá 574 bilhões, mais ou menos. Transferência para os estados e municípios foi 203. Educação, 88. E o agravante, que talvez não dê para vocês ver, que foi aquela propaganda que o governo trabalhou durante todo o tempo, o ex-governo trabalhou durante todo o tempo, a propaganda da Minha Casa Minha Vida. Em habitação, ele gasta 0,00%. Na realidade, ele trabalha simplesmente com o patrimônio do trabalhador, que é o FGTS. As empreiteiras lucram em cima disso, na hora que o trabalhador deveria ser beneficiado, ele paga o resto da vida. E, diante de toda essa crise, os 4 maiores bancos do Brasil, em 2014, durante todo esse governo dito do trabalhador, os bancos são feridos os maiores lucros de toda a sua história. Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, tiveram nada mais, nada menos, se não me falha a memória, em 2014, foi na faixa de quase 50 bilhões de lucros. Em 2015, só no primeiro trimestre, está na faixa de quase 17 bilhões. Enquanto isso, o índice de desindustrialização foi grande. A indústria recuou 6%, o comércio registrou sua maior queda de venda em todo o período desde 2003. E nós, tanto é que essa crise é tão prejudicial para o banco que o Bradesco acabou de adquirir as operações financeiras do HSBC. Pode passar, por favor. Pode passar? Esse aí, que já disse que... Esse aí é o gráfico que fala como é que é o lucro progressivo dos bancos. Se nós invertermos a posição, seria o inverso, né? Seria o quanto que o país deixa de investir na economia. Porque esse lucro aqui vem através
dos títulos que o governo põe no mercado. Os títulos que é vendido na faixa de 16%. Quer dizer, como investir numa planta industrial, se você consegue apurar em menos de um ano, 17% em cima do seu investimento. O Tiago já disse anteriormente, como a concentração de renda. Realmente, 5% da população ativa, com renda acima de 40% ou 325%, concentra toda a economia nacional. 30% da renda total, 40% de toda a riqueza. Enquanto 23,4% consegue sobreviver com um salário mínimo. Opa, desculpa, todo tempo eu vou viajando aí, desculpa. Percebe que 23% da população consegue viver com menos de um salário mínimo. Na realidade, não é com um salário mínimo. Se ele recebesse o salário mínimo integral, tudo bem. Mas vem a seleção de desconto, ele consegue sobreviver com isso. Enquanto que os 5% de toda a população ativa tem toda a nossa riqueza. É o que o Tiago já estava falando. Se a gente realmente conseguisse taxar as grandes fortunas, conseguiríamos reverter realmente essa discussão que chama-se socialismo. A crise do Brasil, se nós levarmos em consideração, ela vem desde a nossa época da independência, quando, para nós, em tese, não somos independentes até hoje, tivemos que comprar nossa independência de Portugal. Então, o país já nasceu devendo. E por aí vai. E continua devendo até hoje, porque nós não cumprimos o mandamento constitucional. Vou fazer um breve panorama rápido com relação à nossa dívida federal. Isso aqui inclui até propriamente a dívida dos estados. Na década de 70, nós conhecemos, foi a década do regime militar, nós conhecemos o milagre econômico, onde o país crescia, avançava a passos largos. Mas, em compensação, a inflação também acompanhava esses mesmos passos. Onde o ministro da Economia, Delfim Neto, vivia sempre dizendo: nós vamos fazer o bolo crescer para depois nós dividirmos. Realmente, o bolo cresceu e realmente foi dividido. Mas, se nós prestarmos atenção, nós vemos e temos a plena consciência de que realmente foi dividido apenas com capital. Para a sociedade não teve nenhum retorno, nenhuma contrapartida. Nesse período foi o fim da paridade dólar-ouro, onde o dólar tinha o seu valor X estipulado em ouro. Acho que nesse período, se não me falha a memória, a Libra estava saindo fora do mercado com relação ao contrato de empréstimo. Então, o que aconteceu? Nesse período, o governo americano tinha dinheiro demais para poder emprestar, e os países emergentes ou subdesenvolvidos eram incentivados a pegar esses empréstimos. O Fed, que é como se fosse o nosso Banco Central, mas, na realidade, é um conjunto de bancos americanos que ditam o controle das taxas de juros. Nós tivemos, nesse período, a alta do dólar, também tivemos, nesse período, a alta dos juros e também o barril de petróleo, que custava um valor X e estourou-se. Década de 80, que chegamos em 92, começamos com a suspeita de prescrição das nossas dívidas. As nossas dívidas eram cartorais, passaram a ser contratuais. Na realidade, parece que o pessoal era inexperiente. Fazia os empréstimos, assinava o contrato e esses papéis sumiam no meio do caminho. A dívida interna começa com o período do Plano Real, que é o PROE, financiamento dos bancos, com juros elevadíssimos. Passo duas vezes para mim, chega na dívida externa. Gráfico aí. É isso aí. Como se fala, digo 70 a dívida da ditadura, 80 elevação ilegal das taxas de juros, estatização das privatizações e o plano Brandt. E esse aqui é a falácia do pagamento da dívida externa no governo, com ágio de 70%. Rapidinho, esse aqui foi com a CPI das dívidas, em virtude do tempo, foi a transformação das dívidas do setor privado em dívida pública, pagamento excessivo, pagamento de ágios. O que nós conhecemos realmente, o que isso acontece? A utilização de mecanismos meramente financeiros para gerar dívida, sem nenhuma contrapartida, o governo vai no mercado, pega empréstimo, simplesmente porque a receita dele não deu poder cumprir as suas despesas. Vou passar. A nossa dívida
interna federal hoje está na casa de 3 trilhões. Pode passar? Não vou falar sobre a 257, que o colega já se expôs bem, vou só simplesmente falar a justificativa dela, simplesmente para poder privilegiar o pagamento da dívida. Pode passar? Promove, como já disse, o verdadeiro desmonte do Estado, intenso ataque às estruturas do Estado, como impõe rigoroso ajuste fiscal, privatização, reforma da Previdência dos Estados, é um dos pontos, congelamentos salariais e corte de dezenas de direitos sociais.